Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians e o Alan, que foi anunciado oficialmente pelo Timão nessa quarta-feira, e o Mano que falou tudo sobre o caso do Martinez. E tem também o Romeu Thomaz Júnior paralisando as investigações contra André Sanches do Ilho, e o Mano detonou a decisão do Romeu Thomaz Júnior. Porém, o Cássio Concerino exigiu a retomada imediata das investigações. Tudo agora nesse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Notícias do Corinthians chegando. Olá, mano. Primeiro aqui é Coringão. o Corinthians anunciou, né? Hoje foi dia de anúncios, né? É, o Coringão. O Corinthians hoje anunciou o retorno do Fabrício Angileri, né? Sim. Ele fica aí, vai ficar até o final. É ele mesmo. Vai ficar até o final de 2026, mais um aninho ali. Ele que foi e voltou, né? Ele vem... A volta dos que não foram, não né? acabou arrumando nada aí, então ele voltou ali. E volta, já está à disposição em breve aí pro Dorival. E também hoje, de forma oficial, o Corinthians anuncia o Alan, né? O meio-campista aí. Ele fica também até o final por empréstimo, né? Até o final de dezembro, onde o Corinthians vai pagar todo o salário dele integral, viu, mano? Então o Alan que estava encostado lá no Flamengo, naquele que, só para relembrar, aquele jogador Palmeiras queria... Era do Galo, o Flamengo conseguiu levar, ele mal jogou lá, teve poucas participações, perdeu espaço. Então o Alan tá vindo aí pro Corinthians. Já batizei ontem aí, é o Beckenbauer. Então o negócio é o seguinte, vai fazer sombra, sombra pro Ranieri, tá certo? Vai fazer sombra pro Ranieri, que tá numa sombra lascada, porque ele olha pro banco, tem lá o Charles com cara de dentista, e aquele sem vergonha do Martinez. Então o negócio é o seguinte, tá tranquilo o Ranieri, não tem sombra hoje, e tá chegando o Alan aí, ou o Beckenbauer, pra poder fazer realmente essa sombra que o Corinthians precisa. Porque o negócio é o seguinte, cara, tem muita gente criticando, falando, mas o Alan não sei o quê. O Alan recentemente, ele despertou interesse aí do São Paulo, não deu certo. Ele despertou interesse no Vasco, também não deu certo. Eu não sei se foi o Grêmio que tentou também e também não deu. Então é um jogador ele que não quis vir pro Santos, no mercado. Não quis vir pro Santos. Então, Quintino, é um jogador que estava sendo cobiçado no mercado. E todo mundo sabendo da qualidade dele. Se ele vai jogar ou não, o futuro irá dizer. Mas é um cara que já mostrou futebol no Atlético. E o Corinthians ele precisa ter, de fato, ali um substituto pro Ranieri. Porque o Ranieri, mano, vira e mexe, ele se machuca. O Corinthians ele não pode ter o Charles como primeira opção do banco. Sabe, o Ranieri não vai jogar o Charles. Então, nesse ponto, cara, eu acho que foi acertada a contratação dele. E só um adendo, viu, Bento? Eu vi, acho que foi, talvez, no UOL. Não sei quem foi o repórter do UOL que deu a informação, dizendo que o valor estipulado, caso o Corinthians queira ficar com ele depois do término do empréstimo, é de 2 milhões de euros. Então, seria essa aí as cifras que o Corinthians desembolsaria caso ele queira ficar com o jogador. O que eu acho correto. Eu acho que esse valor tem que ser divulgado, sim, para que a torcida também saiba quanto pode custar o cara no término do empréstimo. Porque não fica aquele papinho ridículo, depois a gente vê. O Corinthians ele não pode servir de barriga de aluguel, deixar um jogador lá maturando, sabe? Pra depois aí o Flamengo falar, custa 30 milhões de euros se quiser comprar. Não, 2 milhões eu acho que é um preço razoável, ainda mais numa função aí que é carente dentro do elenco do Corinthians. Caso ele consiga aí realmente despontar, se ele conseguir jogar bola, vale a pena esse investimento para que o Corinthians consiga comprar ele definitivo quando acabar o empréstimo no final do ano. Você citou aí o Javier, né, Martinez, né, o departamento jurídico, né, a diretoria do Corinthians estuda aí o que fazer com ele, né, nos termos legais. Já é certo que o desejo inicial é multá-lo aí com o maior corte de salário possível previsto na legislação, né, ele que se atrasou, né, recapitulando 35 dias de atraso e voltou machucado. Ele alega que ele se machucou lá na final contra o Vasco, né? Mas assim, se o cara tá machucado, foi jogar pelada naquele campo lá. Então ali é aquela coisa, é o batom na cueca, né? Essa daí foi a brecha maior, né, mano? Exato, Bento, porque essa declaração dele é tão cretina quanto talvez quem tenha instruído ele em falar isso. Porque o negócio é o seguinte, podem alegar, mas ele se machucou então trabalhando pelo Corinthians e o Corinthians não pode abandoná-lo. Mas se ele estava machucado na final da Copa do Brasil, quando ele alega que ele se machucou, ele jogar uma pelada é porque não tá tão machucado assim, você concorda comigo? E claro. Se tá machucado, ainda mais quando você rompe o ligamento, você tá agravando a lesão. Então você tá assumindo o risco, você tá sendo imprudente.
É a mesma coisa, Bento, quando você viola uma garantia. Por exemplo, o produto apresentou um defeito, beleza, mas não é você que tem que abrir o negócio ou continuar usando, a Deus dará e depois você leva lá onde você quiser levar. Não, porque aí você está assumindo um risco de perder talvez aí a proteção que você tem. Por exemplo, o Martínez. Tô lesionado, diretoria do Corinthians, tô lesionado. Vamos fazer aqui uma ressonância antes de eu poder viajar? Vamos. Quais são os cuidados que eu tenho que ter aqui na minha viagem? Obviamente, você não pode jogar, Martins, porque se você jogar, você é um imbecil. Porque você tá com o ligamento cruzado, rompido. Você não pode jogar. Entendeu? Mas é o tipo de recomendação que ele deveria ter se preocupado em ter. Ele deveria ter buscado esse auxílio. Mas a partir do momento que ele assume esse risco e vai para um campo jogar uma pelada, ou amigos do Maduro contra amigos do Hugo Chaves, a porra toda que ele quiser jogar... Isso! Ele tá assumindo esse risco. Só que, infelizmente, Domênico Gato, a lei trabalhista protege esse sujeito. O clube investe aí milhões na contratação de um jogador, e eu não tô falando só dele, tô generalizando agora. Você investe milhões na contratação de um cara desse, paga milhões de luvas, paga um salário altíssimo, pro cara ter uma atitude indecente como essa. E aí numa dessas você não pode rescindir o contrato aí por ele ser um péssimo profissional, porque a lei trabalhista ainda obriga você bancar as contas aí de um cara desse. Então, infelizmente, Bento, tomara... hoje houve aí, de fato, como você citou aí, um encontro entre a comissão técnica do Corinthians, o conselho de futebol, o presidente e o departamento jurídico, para justamente tentar ver o que pode ser feito aí em termos jurídicos, até mesmo para rescindir o contrato desse sujeito. Só que eles têm que realmente estar bem municiados para que eles possam entrar com esse pedido e depois ter um aval da justiça. Porque não adianta o Corinthians querer mandar embora por conta própria, porque depois ruim, você vai ter né? que segurar uma trolha, entendeu? Vai ter que segurar a trolha. Na noite Vamos ver o que vai acontecer. Na noite de terça-feira ontem, o Corinthians... Bento, eu só acho desagradável, o Mano, ele fala às vezes das coisas, esse sujeito, o cara tem nome, José Martínez. Quer dizer, esse sujeito... É uma maneira de diminuir o elemento, né? Esse sujeito. É o sujeito da oração. Você entendeu? Olha só, mas... Ó quem tá falando que eu tô sendo desumano, RG. Ontem ele falou, o Ferreirinha é burro, Isso, mas é verdade. burro. Tem razão. Eu não sou canalha. Mas é Como atleta, o Ferreirinha é um dos mais burros que eu já vi. Mas rodou o corte, hein? Tá rodando aí. Nos recebi em 2 grupos. Ô, mano, na noite de terça-feira o Corinthians demitiu o gerente administrativo, né? O Rafael... Tá rodando? Não sabia. Tá rolando aí. Viralizou. O gerente administrativo, o Rafael Salomão. Gostei da Né, pronúncia. gostou? Ele que foi citado aí na auditoria, né, interna que constatou irregularidades na gestão dos materiais esportivos. Bom, hein? Eu gosto. Maravilhoso. Ele também, viu, mano? Ele era o responsável, né, pela intermediação do contato do clube com a Nike e pela administração do almoxarifado, né? Porque quem não sabe, sei. foi ali que sumiu foram 9 mil itens, né? É isso? Até hoje, mano. Quantos itens? Foram quase 10 mil itens, né? Foi item pra cacete, Foi, velho. né? Fizeram uma lojinha A boa, touca viu? de natação foi embora. Então ele foi demitido ontem aí. Ele que era o responsável, então, pelo almoxarifado e também ali, no mínimo, ele que fazia o contato, era a Nike, fazia aquele confere, né, mano? Ó, chegou aqui, é o Nike, dava um tique. dava o tique ali e tal, recebia, né? É que eu acho que tem mais gente envolvida aí e graúda, meu bem. Certeza. Só que aí os caras pegam um boi de piranha, um cara desse aí que ninguém sabe quem é. Foi ele, tá bom, foi ele, põe o traseiro dele na janela e fala, vai lá, senta a flechada. Já tinha do funcionário, né? O funcionário foi o primeiro a rodar, né? O cara que ficava mesmo almoxarifado, agora rodou ele também. Mas é engraçado, Bento, que um clube do tamanho do Corinthians não tem uma câmera dentro do almoxarifado e uma na porta do almoxarifado. Então isso já demonstra, muitas vezes aí, a canalice. Porque não vem me falar em amadorismo. O dolo. Exato. Então não vem me falar em amadorismo. Amadorismo é o cacete, isso é canalice. Mas a câmera quanto custam 2 câmeras? Mas é que tá, o RG. Quanto custam 2 câmeras funcionando? Uma dentro do almoxarifado e uma na porta. Porque não vem com esse papinho. Porque a câmera no dia sumiu a imagem. No dia sumiu a imagem, ele tá falando de uma subtração de 9 mil itens de dentro do almoxarifado do clube. Nossa. Então não vem falar no dia. Não vem falar no dia. A gente tá falando aí em 2 anos, RG, de mais de 10 milhões em material esportivo. Tá de brincadeira, meu parceiro. Vai saber o que passou por essa porra. Mas a câmera funciona. O Corinthians ele precisa disso. O Corinthians ele precisa, Portugal, parar de desculpas esfarrapadas e ter vergonha na cara. Expulsar do clube quem age lesando o clube.
É isso que vocês têm que fazer, ô diretoria do Corinthians e Conselho Deliberativo. Aproveitando, falando em Conselho Deliberativo, quero dar um recadinho aqui pro Romeu Tuma e conselheiros. Vamos lá, porque o negócio é o seguinte: o Conselho do Corinthians, ele suspendeu os processos internos contra os ex-presidentes aí, Duílio e Andrei Sanches. E aí eu vou ler uma matéria aqui do meu timão, um pedaço dela, que diz o seguinte, ó, vamos lá. O Conselho Deliberativo do Corinthians oficializou nesta segunda-feira a suspensão dos processos internos envolvendo os casos de uso indevido do cartão corporativo do clube nas gestões do ex-presidente Andrei Sanches e de Duílio Monteiro Alves. A medida tomada pelo presidente do órgão, Romeu Tuma Júnior, sempre ele, né, visa impedir os membros do Conselho da Comissão de Justiça, Comissão de Ética e Disciplina, que eles sejam acusados pelo crime de desobediência, já que Andrei Sanches, ele possui uma medida cautelar para que ele não possa aí estar entrando dentro do clube. Então o negócio é o seguinte, aí o Tuma alega que o Andrei Sanches ele não pode aí contactar os dirigentes alvinegros e mesmo assim ele também não pode aí também participar das reuniões que ele possa talvez aí ser formalmente acusado. Romeu Tuma Júnior, deixa eu te falar, você já ouviu falar em Zoom? Você já ouviu falar em StreamYard? Já ouviu falar em videoconferência? Já ouviu falar nessa porra desse FaceTime que tem no telefone? Então o negócio é o seguinte, Romeu Tuma Júnior, vocês parem de desculpa esfarrapada, com medo que vocês têm de Andrei Sanches e Duílio Monteiro Alves, e mande esses caras assim pro Conselho de Ética. Porque esses caras são réu confesso do uso indiscriminado do cartão corporativo. Vocês têm que ter vergonha na cara. Todos vocês conselheiros. E quando eu falo conselheiros, cadê os caras aí, ó? Por exemplo, o Pedro Paulo, que entrou aqui também participando com a gente lá aquele dia, que ele ficou, mano, mas eu não sou isso, eu não sou aquilo, que você fala dos conselheiros. Cadê o manifesto dos conselheiros exigindo a continuidade do processo? Porque o Cássio Concerino, ele já mandou um ofício de novo pro Corinthians exigindo a continuidade da investigação, alegando justamente isso. Que o Andrés ele pode se defender, já que ele não pode estar dentro do clube, ter contato com os caras, faça uma videoconferência com ele. Ele se defende. Hoje tem preso que não vai pra audiência no tribunal, e os presos eles são julgados na videoconferência. O cara tá às vezes dentro da cadeia lá, ele já faz a videoconferência. Você não precisa hoje necessariamente estar presencialmente num local para poder falar a respeito de alguma coisa. Reuniões, contratos, eles são fechados hoje por videoconferência. A gente não tá mais na década de 80 que você precisava estar na reunião, olhando olho no olho com alguém. E outra, gente, convenhamos. O que o Andrés vai falar, na sua própria defesa, eu acho que vai ser muito difícil dele contrapor o que já foi exposto em cima dele. O Ministério Público, até na investigação do Cássio Concerino, porque internamente dentro do Corinthians, eles estavam mais preocupados em saber para onde foram as bostas das milhas do cartão que ele gastou, do que realmente com o próprio gasto. Segundo o Ministério Público, gira em torno de 480 mil reais. E segundo o Andrei Sanches, ele gastou em torno de 5 mil, 6 mil. E ele teria devolvido para o clube 15 mil. Então o negócio é o seguinte, cadê vocês, conselheiros? Para se rebelarem contra essa pouca vergonha, dessa paralisação das investigações. Vocês deveriam bater no peito e chamar essa responsabilidade agora. Nobres conselheiros. Vocês que falam tanto, olha, o mano pega pesado com a gente, olha, o mano chama a gente de omisso, de frouxo. Cadê vocês? Vocês vão abraçar esse discursinho ridículo do seu Romeu Tuma Júnior? Olha, eu estou com medo, porque esses membros das comissões, eles podem ser processados por desobediência. Porque o coitadinho do Andrés não pode pisar no clube, ele tem uma medida cautelar que o impede de estar aqui. Então vocês vão pro inferno. Porque quando o Corinthians começa a ganhar, Sombra, e esse é um mal também, porque quando o Corinthians começa a ganhar, parece que esquecem de tudo que tá acontecendo nos bastidores. E aí quando as pessoas falam, mano, mas você tá tentando levantar um momento turbulento de crise, não, eu tô tentando limpar o Corinthians também. Já que eu tenho microfone, eu tenho que cobrar, eu tenho que falar. E quem tá na mídia e torce pelo Corinthians também tem que fazer a mesma coisa. Não é porque tá ganhando que tem que esquecer desse monte de ratazana que durante muitas décadas aí fizeram o que quiseram dentro do clube e ninguém fazia nada. Cara, indecente a gente tem que ouvir esse sujeito aí, esse cara de granada, falando pra repórter lá, não sei se foi do Esporte Interativo, da TNT, sei lá pra onde ele deu a entrevista. Mas quem nunca confundiu um cartão? Eu tinha conta no mesmo banco. Cara do quê? Cara de granada. Então quer dizer, a senha era a mesma? Granada que explodiu, né? Pois é.
Então esse tipo de indecência, Sombra, é mijar na cara de todo mundo, cara. Tá de brincadeira. E esses caras, esses conselheiros aí, pra mim, frouxos, sim. Frouxos. Que não batem de frente, tem medo de bater de frente. Porque quando era o Augusto Melo, que merecia também ser expulso de lá, pelo tanto de cagada que ele fez, e vai responder até criminalmente por isso, mas todo mundo era leão. Inclusive o Romeu Tuma Júnior, ex-delegado, que batia na mesa pra falar do Augusto. Quando vai falar do Andrés, olha gente, temos que ter calma, nossa, porque eu tô preocupado. Nossa, as pessoas aqui podem ser incriminadas por desobediência. Vai falar do Andrés, é todo manso. Cadê, Tuma? A valentia que você tinha com o Augusto pra falar do Andrés, pra falar do Duílio. Então eu espero sim, e repito, Cássio Concerino, parabéns. Promotor de justiça, você tem feito mais pelo Corinthians em 6 meses do que esse monte de conselheiro que tá lá há 2 décadas, que fica só lambendo o dirigente. Então parabéns, tem que bater de frente mesmo. O Mano tá muito nervoso. Tá bravo hoje, né? O Mano tá muito nervoso. Hoje ele tá Mas bravo. me irrita, velho. Me irrita, mano, esses bagulho me irritam, Olha, porque o é o negócio Andrés seguinte, foi uma RG. figura muito importante. Acredito que ainda seja uma figura extremamente importante na história do Alvinegro Paulista. Eu acho. Mas ele foi no primeiro mandato dele, Sombra, ele foi. De fato ele foi. Porque o presidente que ganhou a Libertadores e o segundo Mundial foi o Mário Gobi. Mas o Mário Gobi aí, o delegado que nunca deu um tiro, ele sentou num carro aí a 300 por hora, numa reta e segurou o volante. Ele não fez merda nenhuma. Inclusive, quase que ele cagou o Mundial. Porque ele chegou lá, ele viu a partida do Chelsea, se eu não me engano, acho que foi contra o Necaxa, no dia anterior. Chegou chorando, quase cagando na calça lá, falando pro Tite, ai, vamos fazer uma reunião, ai, eu tô com medo do Chelsea. Porra, os jogadores riam da cara dele, mano. Tá de brincadeira. Então esse cara aí, mas tudo bem, ele foi o presidente campeão. Mas quem pavimentou essa estrada foi o Andrés. Eu reconheço o mérito do Andrés, principalmente quando ele pega lá a saída do Dualibi, que saiu do Corinthians aí da forma como ele saiu, aquele capeta lá. E ele conseguiu pavimentar uma estrada vitoriosa. Trouxe o Ronaldo ali em 2009, sabe? Subiu o time em 2008. Chegou já numa uma final de Copa do Brasil, perdeu pro Sport. Mas foi um time muito forte que já foi construído naquela Série B, que culminou também com o título paulista, Copa do Brasil 2009. E até chegar 2012 ali, mano, o Corinthians era um time a ser batido. Foi campeão brasileiro em 2011. Foi um time bom que ele montou. E Tá o Corinthians vendo, ele vivia Ademir? realmente numa... O Mano também Não, mas eu tem reconheço. o MT dele. Tem, inclusive tem até fotografia também. Põe aí, Cowboy, a fotografia. Tem Põe a fotografia? Tem? Tem, aí, ó. Ah lá. Olha aí, ó. Ah, o Mano Olha aí, lá. ó. Olha que trio maravilhoso. Olha que trio sensacional, ó. Mano, Olha aí, sim, ó. hein? Duílio e Andrés, olha aí. E os dólares? E os dólares? Aí Porque, ó, sim. tem uma pessoa Mas que então, mas que os teve meus são- oportunidade de entrevistar o Andrés e só teve elogios, foi Maurício Borges. Foi. Que sim. maravilha, olha. Eu já quase saí na mão com ele algumas vezes aí. Mas você pode ter certeza que os meus dólares, ô Quintino, foram ganhados de forma lícita e declarada. Mas o meu também. Eu respondo por mim. mas Agora, tem pelos dólar. outros ali, eu já não posso falar. Entendeu? Eu compro de vez em quando e já dá disse uma qual foi a baixadinha, eu origem. compro. E eu disse até a origem, Zé Constantino. Só pega a minha declaração do imposto de renda. Não, mas a pedrada não foi em você, não. O Mano Foram não os consegue. outros dois ali que estão na foto. Eu não, mano. Mas, por exemplo, o Sombra, ele compra dólar de um doleiro que mora no prédio dele, Quintino. Fica tudo embaixo do colchão. Mentira. Mas, enfim. Amanhã tem Corinthians e Bragantino, então. O Corinthians só vai jogar amanhã na Neoquímica Arena aí pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E bora lá, Coringão. Bora atropelar, porque primeiro jogo extremo com derrota. Amanhã é dia de passar o martelo no Bragantino. Então, só para complementar o que o Mano falou no finalzinho é sobre o Romeu Tuma Júnior ter paralisado o processo contra o Andrés, do Ilho, o meu timão atualizou aqui que o Ministério Público enquadra Conselho do Corinthians e exige retomada do processo contra André Sanches. O Ministério Público de São Paulo cobrou o Conselho Deliberativo do Corinthians e exigiu a retomada imediata dos procedimentos internos contra o ex-presidente André Sanches, do Ilho, e também Augusto Melo tá nessa. Em ofício enviado a Romeu Tuma Júnior, ao qual o meu timão teve acesso, o promotor Cássio Concerino afirmou que não há base jurídica para a suspensão das apurações. Segundo o MP, o clube tem a obrigação estatutária de dar continuidade às investigações que apuram aí possível uso indevido dos cartões corporativos do Corinthians, feito aí por Andrés entre 2018 e 2021. O Conselho havia paralisado os trabalhos da Comissão de Ética, alegando que a medida cautelar que impede Andrés Sanches de frequentar o Parque São Jorge inviabilizaria os atos internos para a MP, porém a decisão judicial restringe apenas presença física e contato
contato direto, não impedindo o andamento dos processos por outros meios. Então, Cássio Concerino salvando mais uma vez o Corinthians contra esses ratos lá de dentro. Comenta aí e bora pra análise final do vídeo. Então é isso, Rafael. E hoje também teve a confirmação oficial do volante Alan no Corinthians. O Timão já fez a postagem nas suas redes sociais. Agora eu não sei quando que vai ser a coletiva dele, se vai ser amanhã, se vai ser sexta. Então é um jogador que pode agregar bastante, porque como o Mano falou, cara, é duro você tirar o Ranieri às vezes um jogo, no meio do jogo, ou ter que utilizar um volante e Charles ser a primeira opção, mano. O Charles é raçudo, tal, corre pra caramba, tal, mas é muito fraco tecnicamente pro Corinthians. A gente precisa de jogadores mais técnicos, e o Alan é muito mais técnico, sabe marcar. Só não chega muito à frente, né, pra fazer gol, tanto que ele tem um gol na carreira, se não me engano. Então, mas vamos esperar. Espero que ele se dê bem aqui e o Corinthians possa comprar ele ao final do seu empréstimo, claro, se ele jogar bola. Eu falei ontem que era 2,5 milhões de euros, na verdade são 2 milhões de euros a opção de compra do volante aí. E com relação ao Martínez, esperar, não tem o que fazer, é esperar. Eu li que o PVC falou que o Corinthians já tinha tomado a decisão de rescindir o contrato com o Martínez, e só que vamos esperar algo oficial aí acontecer, né? Então é isso. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. A gente posta vídeo aqui todos os dias pra fiel torcida, perdendo, ganhando principalmente, né? Quando perde a gente posta também em respeito a vocês. A gente não é aquele tipo de canal que perdeu, não posta vídeo, fica dias sem postar vídeo porque perdeu. Não tem essa. Tem um bônus e tem um ônus, né? De fazer isso aqui. Então é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, é nóis.